claquete aqui, ó. Resumo do resumo do resumo do mais resumido dos resumos do que é o fascismo na Itália. Se estiver lascado, quiser não se lascar mais. Numa prova, no Enem, essas coisas. O fascismo na Itália. Esse aqui é um conteúdo para o nono ano, mas cai no vestibular bastante, muito, bastante, muito. Dois objetivos. O que é o fascismo, compreender a ascensão, que é a ascensão assim, tipo, para cima, está nascendo, né? Do fascismo na Itália. Está subindo, ascensão, ascendendo. Eu já pego os slides que eu dou na minha aula e tal. Esse aqui é um vídeo nostalgia, que esse cara é péssimo com fonte, mas basicamente o que ele fala aqui é uma visão do Humberto Eco que tem nesse vídeo, entendeu? Então esse vídeo, ele é realmente, os pontos que ele fala é o que é, assim, ele fala assim, Humberto Eco define, eu não sei se é 7 ou 14, eu não lembro, mas define alguns pontos de como você entende o que é o fascismo, nacionalismo, como eles cuidam da educação, autoritarismo, essa figura dos caras aqui, então eles conseguem fazer bem. Chega um momento na história também que uma base na história, principalmente o que a gente cobra no colégio, que você não precisa ficar assim, mas o quanto ciência é isso. Tem coisas que é uma premissa humana. Tipo a Terra ser redonda. Só que daí que começa a confusão. Porque daí os caras falam que a Terra já não é redonda, né? Tá, mas voltando aqui. Só pra gente entender, isso é essencial para o vestibular mesmo. Fascismo tem que entender que é esse negócio aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui era uma arma romana que tinha, que chama o feixe. Certamente você já ouviu falar a palavra fascismo, certamente, claro que sim. A palavra fascismo vem do italiano fatio, ou feixe de varas. Traz a ideia de que a união militar é inquebrável. Uma vara só pode ser facilmente quebrada, mas várias varas não. Será que ideias fascistas ainda estão presentes no mundo? Será que estão presentes no Brasil? Estou brincando. Como estão presentes, né? Como surgiu o fascismo e quais suas características? Fatiolitório é o símbolo de origem, que não dá para ver do lado, que é associado ao poder e à autoridade. Basicamente, esse símbolo ele era uma arma romana que os caras usavam, assim, que daí vai representar assim, ó. Então, os palitinhos, união faz a força, e daí aqui é um machadão, né? Então, o que significa? Que na real, mais assim, a ideia para a gente pensar que a união das pessoas por um propósito faz aquele objetivo ser concluído. A união das pessoas por um propósito faz aqueles objetivos ser concluído. Você concorda com esse objetivo? É um objetivo qualquer que a gente está imaginando aqui. Não concordo. Não importa. Sabe por quê? Agora vamos pegar essa expressão aqui, muito brasileira depois de 2018, né? Brasil acima de todos e nós abaixo de nada. É só para pensar, entendeu? Só para pensar. Nós estamos aqui só pensando. Ninguém falou nada, só estamos pensando, só estamos pensando. A falta de esperança somada aqui, ó, o fascismo ele nasce depois da Primeira Guerra na Itália, depois da Primeira Guerra na Itália. Mas o que aconteceu na Europa na Primeira Guerra? A Primeira Guerra foi uma guerra que aconteceu em 1914 a 19 na Europa, arrasa a Europa. E o que é a Europa após a Primeira Guerra? Nessa Europa após a Primeira Guerra surge o fascismo, o nazismo, tanto o stalinismo depois e um monte de e outras desgraças. A falta de esperança, a Segunda Guerra Mundial é uma outra desgraça, né? A falta de esperança somada à destruição gerada pela Primeira Guerra Mundial e as crises econômicas trouxeram uma onda de insatisfação e de contestação popular. Crise econômica gigantesca. Entre as elites havia o temor da Revolução Socialista. Em alguns países, partidos autoritários ganham notoriedade e tornam-se uma alternativa para conter os avanços socialistas. Então, o cara que vai fundar o tal do socialismo, ele é um cara conhecido como Benedetto Mussolini. E ele vai... É Benito Mussolini, né? Eu sempre falo que eu acho meio engraçado. Ele vai aparecer como uma figura autoritária. E essas figuras autoritárias vão fazer sentido nesse contexto histórico para eles. Esses líderes únicos vão começar a fazer muito sentido para eles nesse contexto. Então aqui a gente vai ter
o Adolf Hitler e o Benito Mussolini. A fotografia ao lado mostra os líderes dos regimes totalitários da Europa entre 1920 e 1930. Trata-se do Hitler e o Mussolini, né? É que eu tinha uma aluna que ela vivia e falava assim, Benedito, Benedito, e eu sempre peguei. Os dois estão vestidos como militares e marcham sob o olhar de outros militares. O militarismo é uma característica típica desses regimes. Aqui é uma fotografia e tal de 1937 mostrando essa união nazi-fascista, né, que existia e o poderio militar deles. Os dois tinham um objetivo e um país voltado, uma política voltada à conquista de outros países e de outros territórios, né? A Itália e a Alemanha vão chamar o que eles precisam de um tal de um espaço vital, assim, para a necessidade do país deles, e esse espaço vital é maior do que ele já tem, é uma conquista a mais, né? Do espaço. Por isso que vai ter guerra, porque eles vão tentar conquistar os países do lado. O culto ao líder. Esse cara aqui que é careca, mas não tem bigode, mas você pode fazer um bigode nele que ele é um Hitler da coisa, né? Esse é o Mussolini, né? Depois da Primeira Guerra, encontrava-se em profunda crise. O país não ganhou territórios prometidos pela Tríplice Entente caso entrasse na guerra. Benito Mussolini fundou em 1919 o Fati Italiano de Combatimento, que deu origem ao partido fascista. O Fati Italiano de Combatimento, ele era um grupo paramilitar, é um grupo militar que não é um grupo militar do... Aqui, daí aquele grupo paramilitar, o que acontece? Tornou-se um movimento. Eles fizeram a Marcha sobre Roma. O movimento fascista italiano transformava-se no Partido Nacional Fascista. Em 22, o Mussolini, chamado pelos seus seguidores de Duce, liderou a Marcha sobre Roma, com milhares de camisas negras vindos de várias partes da Itália, invadiu a capital. Eu e o meu amigo, a gente tinha uma banda quando a gente era pequeno chamado New Black Shirts, que significava os novos camisas negras. Depois que eu estudei, a gente tava muito lascado, porque a gente era os novos fascistas, entendeu? Mas a gente era só roqueiro, de camisa preta, né? Mas basicamente isso é uma boa história. O rei Emanuele lá cedeu a pressão, deu o ministério para o Mussolini. Os fascistas venceram as eleições parlamentares com o uso de amor e carinho. Mussolini implantou uma ditadura, fechou o jornal, acabou com a liberdade de pensamento e criou uma polícia secreta que prendia e assassinava os adversários e proibiu todos os partidos. A gente ri disso porque a gente não viveu, né, cara? O cara criou uma polícia secreta que você falava mal e ela te reprimia. Isso é o tal do fascismo, né? Acabou com a liberdade de expressão, quando as pessoas falavam, elas morriam, é uma ditadura, né? Qual que é as relações que o Hitler teve aqui? Primeiro que a gente vai ver com o fascismo e a igreja, Mussolini, o fascismo e a igreja, depois o fascismo e o esporte, depois o fascismo e educação. Mas, um pouco assim, ó, ele assinou o Tratado de Latrão com o Papa Pio XI. Esse tratado reconhecia o Vaticano como Estado independente. Em compensação, a igreja reconhecia que o fascismo era legítimo. A igreja estava de amor com o fascismo. Mas ela fez isso para ganhar um Estado independente, né? E porque era o governo na época, muitos também não sentiam o que fazer, né? Ser expulso, né? Mussolini usou o rádio, o cinema e até o futebol para criar ideias de uma nação potente. Então, o que o fascismo faz? O 1984 ele é fundamental para entender a mentalidade fascista. Tanto que o Umberto Eco, lá no vídeo, né, no livro, ele fala sobre 1984, né? Que é basicamente pegar todas as esferas e transformar em nacionalistas. Então, assim, quando você está cantando o hino no começo do jogo para o teu time ganhar da Argentina porque você odeia a Argentina, você está sendo nacionalista, você está amando o seu país. Então, em todas as esferas que te transformam, colocar a nação em cima das pessoas, é o que te transforma em nacionalista. Vou pular para o lado aqui. Então, aqui é importante. E é sobre o fascismo e a educação, e quem fez isso foi o governo do Paraná. As escolas na Itália fascista ensinavam, além das matérias tradicionais,
Temas como a vida de Mussolini, que era completamente inventada, né, cara? Porque o fascismo só se trata à base da mentira. E as grandes, com parêntese de 10 riscos de cada lado, realizações. A educação foi usada para vincular ideias que são ideias criadas sobre o fascismo, para convencer as pessoas que o fascismo é inteligente. Os professores que se negavam a ensinar tais coisas eram, aqui está escrito era aqui no cantinho, perseguidos e demitidos do seu cargo. Aqui está assim, ó, página do livro escolar de 1941, Museu dos Brinquedos e das Crianças, Milão, Itália. Um dos desenhos representa uma criança que oferece um buquê de flores a Mussolini. As crianças, aqui, elas não rezavam mais assim, em nome de Deus Pai e tal, seria agora em nome de Deus Mussolini. Elas trocavam as orações pelo Mussolini, cara. Por tudo pelo Mussolini. Entende o nível de ideologia que se cria no Estado? E fazendo isso, sendo um professor de história, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que passar obrigatoriamente a Not Breaking the Wall para as crianças. Eu passei isso pensando aqui na ideia de Immanuel Kant do que é o esclarecimento, né? Porque o Kant vai definir assim, que existe a menoridade e a maioridade. Mas a maioridade é quando o indivíduo começa a pensar por si só. Maioridade. Quando o indivíduo começa a pensar por si só. A menoridade, ela se trata por Kant da preguiça ou de não conseguir pensar, mas pensa. O Estado fascista, ele quer congelar as pessoas da menoridade. Elas não podem ser críticas, elas banem você. A gente precisa de um Estado que ame a maioridade, que te transforme em maioridade. Então aqui eu passei como um professor de história, sou obrigado a passar o filme do The Wall para entrar no estereótipo de cabeludo barbudo, né? Aí aqui é um pedaço, você quer copiar, copia, se não quer copiar, você faz outra coisa na sua vida, pode copiar isso aqui, que é um resumo. Aí aqui tem outro resumo. Copiar é bom porque guarda as coisas. Aqui tem outro resumo. Aqui tem mais um resumo. Aqui tem umas perguntinhas. Nunca tem a resposta àquela pergunta, você vai ter que fazer pro resto da vida. Ah, e se você quisesse, agora você vai ter que, naquele exato segundo, pausar para ter aquelas perguntas. Aqui era uma apresentação que eu propunha, esse ano não sei se eu vou fazer, que estou com preguiça. Aqui é um slide que eu nunca li. Aqui é um resumo. E aqui a biografia. Adeus, bebam água.